Gente, vamos acompanhar um pouquinho o que aconteceu no julgamento de ontem. E, Matheus, primeiramente, para a gente entender isso que eu já falava com o doutor Rubens, vamos acompanhar o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, que foi o voto condutor do julgamento. Ele apresentou, fez as suas exposições em aproximadamente 2 horas, então, mas a gente conseguiu tirar um trechinho que resume bem tudo que ele falou. Matheus, solta o vídeo do Floriano Marques, por gentileza. E eu chego, então, à conclusão, senhores ministros, senhoras ministras, no seguinte sentido. Não restou comprovado o uso indevido ou abusivo dos meios e veículos de comunicação. 2. Não restou comprovada, em que pese os indícios de suspeita, a irregularidade ou desvio de recursos do fundo partidário. 3. Não foram identificados, foram identificados gastos relevantes na fase de pré-campanha dos candidatos ao Senado pelo Paraná, porém, a análise específica desses gastos, bem como a avaliação da dimensão quantitativa e qualitativa de tais dispêndios, à luz das circunstâncias que revestiram a errática pré-candidatura do investigado Sérgio Moro, impedem e excluem a caracterização do abuso do poder econômico. Sendo assim, devem ser improvidos os recursos ordinários, mantendo-se a íntegra, ainda que com fundamentos diversos, da decisão recorrida. Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito de negar provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança, estadual, e pelo Partido Liberal, mantendo-se incólumes os arestos regionais e a improcedência dos pedidos é como eu voto. E durante o julgamento, o ministro Floriano de Azevedo Marques ele falou basicamente o seguinte, né, que o juiz Sérgio Moro, que o então juiz Sérgio Moro, enfim, ex-juiz, ele teve uma postura errática ao longo de sua pré-campanha, que isso, pelo fato de que ele tentou lançar uma candidatura presidencial, não conseguiu e depois optou por uma candidatura ao Senado, isso não se configura como fraude. Ele teve um trecho do voto em que ele falou a seguinte frase: temos aqui uma postura errática, mas não é fraudulenta. Então, essa é a questão, essa era a grande questão dos votos, que inclusive foi o fio condutor das outras manifestações dos outros ministros, como, por exemplo, do ministro André Tavares e também da ministra Carmen Lúcia. Matheus, solta, por gentileza, esses 2 trechos. É sabido que no ambiente político brasileiro não é incomum a existência de lançamentos de pré-candidaturas a cargos com maior destaque, que posteriormente migram para cargos de âmbito mais restrito. Essa movimentação política tem sido, na maioria dos casos, compreensível, quer dizer, não artificial, já foi dito pelo ministro relator, sempre ocorreu e é extremamente provável que continue a ocorrer. Conforme entendimento deste tribunal, a alta reprovabilidade no uso expressivo de dinheiro, a vulnerar a igualdade da disputa, é a tônica para a configuração do abuso de poder econômico. Elemento este não cabalmente demonstrado no presente caso. Cito aqui precedentes da relatoria do ministro Alexandre Moraes e do ministro Ricardo Lewandowski. Registro, por fim, que não há nos autos qualquer elemento que importe a configuração de prática de ilícito pelo segundo suplente. Dessa forma, compreendo que a Justiça Eleitoral deve atuar sempre para coibir atos abusivos que violem a rigidez do pleito. Contudo, as gravosas sanções atinentes à inelegibilidade e à cassação do mandato devem ser aplicadas com parcimônia, demandando sempre a robusta comprovação acerca do abuso de poder, elemento ausente no presente feito. Com isso, senhor presidente, acompanho o voto do ministro relator para negar provimento aos recursos ordinários. Agradeço. Matheus, coloca, por gentileza, o voto da Carmen Lúcia, o trechinho. A ausência de comprovação, neste caso, não significa possibilidade de atuar com qualquer prática, em qualquer situação, e não ter a jurisdição eleitoral sendo exercida, inclusive com conclusão sobre eventual abuso de poder econômico, de uso indevido de meios de comunicação, em outros casos. O que nós estamos dizendo aqui, pelo menos no meu voto, e acompanhando neste caso o ministro relator, é que neste caso as provas produzidas não são bastantes a conduzir a uma conclusão no sentido de que teriam maculado o processo, comprometido a própria eleição e, portanto, levar à cassação de mandatos. Apenas neste caso não há comprovação, mas a jurisdição eleitoral, na minha compreensão, tem o dever
para garantir eleições corretas, livres, seguras, transparentes, com igualdade de possibilidades entre os candidatos, a aferir, levar a efeito, como foi levado neste caso, desde o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a examinar e concluir se há ou não provas de que o que foi alegado pelos autores das ações teria realmente comprometido o processo. E, neste caso, as provas não são suficientes para a consequência que se pede, apenas, portanto, por ausência de provas seguras e suficientes que eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator. Presidente, como disse, fazendo juntada de voto escrito. No geral, foi um julgamento que ele teve... Como eu antecipei aqui no meio-dia em Brasília, a ideia era realmente concluir esse julgamento mesmo nessa terça-feira. Matheus, vamos pular os outros votos e vamos direto para a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da senadora Selma, nenhuma semelhança. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhanças. Lá, o recebimento foi de recursos privados para a realização de pré-campanha, recursos privados não declarados. Veja, nenhuma semelhança. Aqui são recursos de fundos, de partidos declarados. Lá houve uma criação de estrutura física e logística com esses recursos não declarados e foi exatamente por isso que houve a cassação. Assim como não há, e chegou também a ser colocado, nenhuma relação com o caso Brusque, de Santa Catarina, que nós julgamos. Lá ficou comprovada a realização de atos de campanha dentro de empresa privada. Lá ficou comprovada a ostensiva exibição da marca de uma empresa, a utilização do avião de uma empresa, a utilização de caminhões da empresa, o assédio trabalhista nas empresas para votar em determinado candidato. Ou seja, são casos totalmente diversos e que comprovam que quando há prova, como houve prova no caso da juíza Selma, como houve prova no caso de Brusque, o Tribunal Superior Eleitoral exerce a sua missão de tornar a eleição transparente e equânime para todos os candidatos. Aqui não há fraude, não há prova, não acompanho integralmente o eminente ministro relator e proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança e pelo Partido Liberal, mantendo os acórdãos regionais e a improcedência dos pedidos nos termos do voto do relator. Agradeço. Aí, essa frase, ela inclusive foi utilizada na internet ontem, né? Porque há alguns meses vários jornalistas já cravavam que o Moro seria cassado. Isso é fato. Vamos entender, né? Já havia, de fato, uma expectativa de que o Moro fosse cassado. Qual foi a diferença desse caso? Que depois eu vou esmiuçar um pouco mais de calma para vocês aqui com o comentário do Rodolfo Borges. É que houve um distensionamento das relações do Moro com o Tribunal Superior Eleitoral e também com o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que aconteceu. E aí o TSE acabou colocando um pé no freio. Mas vejam que o julgamento de ontem, inclusive eu escrevi um artigo para o antagonista sobre isso, ele foi um julgamento com uma série de recados para o juiz Moro. Então, ele foi inocentado? Foi. Mas ele não passou incólume minhas críticas. Ele foi criticado em vários momentos. Por exemplo, o ministro Floriano Marques diz que, olha, mas foi uma candidatura que teve seus problemas, uma candidatura... Ele, inclusive, utilizou um termo pretensiosa, o Sérgio Moro. Em outros ministros, como a ministra Carmen Lúcia, diz, olha, o julgador ele precisa analisar os autos, não pode analisar as pessoas, fazendo referência ao ex-juiz Sérgio Moro. Em vários momentos, os ministros do TSE deram ali suas cutucadas do Sérgio Moro. E outra questão que eles também fizeram, deixaram muito claro no julgamento, é que eles entraram na questão em que eles buscaram
né? Eles deixaram muito claro que eles absolveram o Moro pela falta de provas. Mas em vários momentos eles falaram, olha, mas o fato de ter utilizado recursos de campanha acima do determinado foi uma conduta reprovável, foi uma conduta problemática, enfim, foi uma conduta eticamente questionável. Então, né? Vejo que o Moro ele se livrou, mas ao mesmo tempo teve sim essa saraivada de críticas lá do Tribunal Superior Eleitoral. Ontem à noite, instantes após, né, o julgamento, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nós já tivemos aí, inclusive, as repercussões, né, sobre o que aconteceu, sobre a decisão do julgamento. Tá? Vamos começar aí com o post da Rosângela Moro, lá no X, post da esposa do Sérgio Moro. Matheus, coloca por gentileza aí o post da Rosângela, que eu te coloquei na pauta, só para a gente dar uma lida rápida. Foi uma mensagem muito parecida com a do próprio Sérgio Moro, tá? Só para a gente dar uma lembrada. Logo de cara, tá aí, Rosângela Moro, já estou aqui. Vencemos mais uma dura batalha em nossas vidas. O TSE honrou os votos de quase 2 milhões de eleitores do Paraná e reconheceu a absoluta correção da campanha eleitoral do senador Sérgio Moro. Hoje é dia de enaltecer a justiça. Outro que falou foi o Deltan Dallagnol, que ele teve seu mandato cassado por esse mesmo TSE, embora em uma configuração um pouco diferente, mas, né, o próprio Deltan também falou sobre o Sérgio Moro. Colocou aí, vamos lá, Matheus, coloca o Deltan, porque essa frase do Deltan ela é importante. Parabéns, Moro, por ter alcançado uma ilha de justiça no mar de injustiças. Pressões, perseguições, retaliações e vinganças que tem sofrido desde que Lula foi eleito. Você merece, tenho certeza de que ainda fará como já fez muito bem pelo Brasil. Quer dizer, também aí tem algo pessoal por parte do Deltan Dallagnol. Coloca aí, Matheus, outra mensagem, que é justamente a mensagem do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri também falando sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, falando que Sérgio Moro foi absolvido, prestando aí a sua solidariedade ao Sérgio Moro. E deixa eu ver se além do Kataguiri temos uma outra manifestação. Temos a manifestação basicamente agora do próprio Sérgio Moro, que hoje pela manhã ele já falou sobre isso. Matheus, coloca por gentileza a primeira manifestação aí do ex-juiz e senador com mandato, Sérgio Moro. Como já disse ontem, os boatos sobre a minha cassação eram exagerados. O TSE ontem, um julgamento unânime, técnico, independente, rejeitou as acusações falsas e mentirosas que foram feitas, buscando a cassação do meu mandato. E esse julgamento me fez refletir um pouco sobre a minha história. Quando era juiz, diziam que era impossível combater no Brasil a grande corrupção e acabar com a impunidade. E nós fizemos a Lava Jato, produto, sim, das instituições brasileiras, mas em relação ao qual eu tive uma participação relevante. Durante 4 anos, a lei foi aplicada no país, mesmo frente às pessoas poderosas. Ele também falou sobre outras questões nesse julgamento. Matheus, pode colocar o segundo vídeo, por gentileza. Ano passado, muita gente, sem conhecimento, afirmava que era impossível a preservação do meu mandato, que eram as favas contadas, até com certo desrespeito ao judiciário, que meu mandato seria cassado. E ontem, o TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, antes, já havia dito, mostrou que há juiz em Curitiba, proferiu uma decisão técnica independente, e ontem essa decisão, né, com seu brilho próprio, o TSE proferiu uma decisão que acho que a opinião pública é unânime. Tenho visto a imprensa hoje, os comentaristas, todo mundo
afirmando que o julgamento foi técnico, foi independente e foi correto. Não vi críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento. E aí nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário que mostrou essa independência. E mostramos mais uma vez que nada é impossível, que nós podemos sim vencer esses desafios. Matheus, coloca por gentileza o terceiro trecho da entrevista coletiva que foi concedida agora há pouco pelo Sérgio Moro lá no Senado. A sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o partido dele foi um dos autores dessas ações. Olha, esse foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos. E, infelizmente, as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. O senhor chegou a falar com ele depois do resultado do TSE? Houve algum tipo de comunicação? Não, faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos tempos. Tá aí. É bom lembrar, né? Porque existe uma divisão lá no PL, lá no Paraná, né? Então, o Moro falava justamente sobre a iniciativa do Paulo Martins, que foi candidato ao Senado lá no Paraná, foi concorrente do Sérgio Moro, ex-deputado federal.